5 hábitos para ter uma vida saudável. Um hábito espiritual é uma coisa que se repete uma e outra vez. Se não se repete, não é hábito. Se não se repete, é quando temos espaço na nossa agenda, mas não é hábito. Um hábito é algo que se faz de forma regular. Se é verdade que não há nenhuma disciplina espiritual que lutemos mais que a oração, essa nós lutamos, essa nós sabemos que temos que fazer e é uma luta. Nós sabemos que faz parte, que nos aproxima do Pai, mas é uma luta constante, é uma luta não adormecer, é uma luta ter vontade, é uma luta. A oração é uma luta que temos sempre. Se é verdade que a oração então é essa luta que nos custa mais, talvez nenhuma seja tão deixada para segundo plano como o jejum. O jejum é aquela disciplina que nós nem sabemos que é disciplina. O jejum é aquela disciplina espiritual, aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos, que se pudermos, e se ninguém falar disso, até é melhor. Muitos de vós já podem ter feito jejum na vossa vida. Não por ter algum contexto espiritual por trás, mas já podem ter feito jejum na vossa vida. Pode ter sido por razões médicas ou por razões estéticas. Talvez tenham recebido alguma dica de jejum intermitente que é espetacular para perder a barriga em 5 dias para ir para a praia. E bora lá experimentar. Estou a falar dos homens, claro. Não, isso é só para os homens. Podem ter feito jejum por questões médicas. Uma operação ou algum exame difícil no qual é necessário 24 horas sem comer. Então, muitos de vós já podem ter praticado o jejum ao longo da vossa vida, mas não por razões espirituais. Quando é que foi a última vez que jejuaste por razões puramente espirituais? Pensem bem. Quando é que foi a última vez que jejuaram, mas jejuaram conscientemente para estar perto do Pai? E ao olhar para esta semana, eu também me lancei esta pergunta a mim, sabe? Eu não vos lanço as perguntas sem as lançar a mim primeiro. E como eu tendo a duvidar do meu coração, cada vez duvido mais das razões que movem o meu coração, eu achava, não, quando faço o jejum é por razões meramente espirituais, mas não estou tão certo disso. Eu não estou tão certo que haja razões terrenas que estejam por detrás de razões espirituais. Eu não estou tão certo que, bem, sim, é para estar junto do Pai, mas, ao mesmo tempo, também isso ajuda-me a controlar o peso, ou ajuda-me a sentir um pouco melhor fisicamente quando o faço. Então, na realidade, eu não estou tão certo das minhas motivações ao fazer jejum. Eu não sei se tu estás certo das tuas motivações, se fazes jejum, se é que fazes jejum. Por isso, o que hoje eu te convido a fazer é uma jornada. Nós vamos ver o conceito bíblico de jejum e se já fazes o jejum, o objetivo é que no final possas reorientar a forma como fazes o jejum para que seja realmente, meramente e simplesmente com o objetivo de estar junto do Pai. E se não fazes, que possas ganhar coragem para começar esta disciplina espiritual na tua vida. Então, uma definição de jejum. Costumamos dizer que o jejum, e isso é muito espalhado, normalmente diz que o jejum é quando nós escolhemos retirar alguma coisa que gostamos da nossa vida para estar mais perto do Pai. Algo bom que nós gostamos, nós retiramos para estar mais perto do Pai, para estarmos mais perto da caminhada com o jejum. Somos encorajados então a retirar várias coisas. Nós somos convidados a tirar entretenimento, 24 horas, ou uma semana, ou um mês, sem entretenimento, sem redes sociais, sem prazeres que nós temos como a comida, doces, sem praticar determinado desporto, sem ligar ecrãs, o que seja. Muitas vezes considera-se que o jejum é retirar aquilo que gostamos da nossa vida para estarmos mais perto de Deus. Desde que estejamos a renunciar a algo, é considerado como jejum. Nós deixamos de fazer alguma coisa
para estar assim mais perto de Deus. Amigos, abrir mão de algo é extraordinário. Mesmo se querem abrir mão durante um mês de tablets, de ecrãs, só têm a ganhar com isso. Se querem deixar de comer doces durante um mês, não vão morrer à fome, vos garanto. Mas, biblicamente, isso não é jejum. A nível bíblico, não é jejum. Pode fazer-vos um bem extraordinário. Podem crescer, ser edificados com isso, mas, biblicamente, não é jejum. Vejam, Paulo elogiou muitas vezes a disciplina que os irmãos tinham de se negarem a si mesmo. Paulo muitas vezes diz para as pessoas se negarem a si mesmo, negando-se a si mesmo, estão mais perto do Pai, estão mais perto da vontade de Cristo. Mas em nenhum desses momentos em que Paulo pede às pessoas para se negarem, ele disse que era jejum. Porque, biblicamente, o jejum não é quando nós deixamos de fazer algo para bem pessoal, para estar mais perto de Deus. Não é. Jejum é quando nós negamos a nós mesmos aquilo que é essencial à vida. E aquilo que é essencial à vida é aquilo que comemos. Aquilo que é essencial para nós podermos viver, sobreviver, é a comida. E quando nós negamos aquilo que é essencial à vida para nos focar em algo maior, a Bíblia diz que isso é jejum. Ou são as relações sexuais são importantes. Mas o facto de não as terem não vai fazer com que morram. Os chocolates são fantásticos. Mas o facto de não comerem chocolates não quer dizer que não continuem a viver. Deixar de frequentar redes sociais é algo extraordinário para fazer uma limpeza interior. Mas isso não vai fazer com que não sobrevivam. Então, a única coisa que a Bíblia diz que funciona como jejum verdadeiro é quando nós retiramos aquilo que é essencial, quando nós deixamos de comer, que é aquilo que dá vida ao nosso corpo, para nós podermos estar focados em Deus. Quando nós começamos a ver que somos realmente frágeis, que o nosso corpo é limitado, que nós não temos capacidade ilimitada de viver, é quando o jejum começa a trabalhar que nós compreendemos o alcance daquilo que Deus pode fazer em nós e fez em nós, em Cristo Jesus. Então, jejum biblicamente é nós deixarmos de fazer algo que nos dá vida. E isso é deixar de comer alimentos. Agora, ao longo da história, nós temos a tendência de distorcer aquilo que é o jejum. E aí, vamos ler então o texto de hoje, que já lemos, e vou lê-lo agora para vós também. E atenção, quando Jesus está a dizer este texto, ele está a chamar a atenção para as distorções. O texto diz: quando jejuarem, não andem de cara triste, como as pessoas fingidas, que até desfiguram a cara, para toda a gente ver que andam a jejuar. Garanto-vos que essas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuares, lava a cara e penteia-te bem. Deste modo, ninguém saberá que andas a jejuar, a não ser o teu Pai, que está presente sem ser visto. Ele que vê tudo o que se passa em segredo, te dará a recompensa. As pessoas fingidas gostam de impressionar as pessoas. As pessoas fingidas gostam que os outros vejam a máscara que elas usam, mas não o seu interior. E era isso que se passava naquele tempo. As pessoas jejuavam e depois colocavam os focos sobre si. Diziam: vejam como eu sou piedoso. Eu cumpro a lei, e não só cumpro a lei, como ultrapasso aquilo que a lei me pede. Eu jejuo muito mais do que aquilo que é necessário. E olhem para mim, desgraçado. As pessoas dizem: uau, esta pessoa é mesmo santa. Vejam como ela faz jejum,
Vejam como ela quer estar perto do Pai. O que Jesus condenou não é a prática de nós falarmos sobre o jejum. É a prática de nós usarmos o jejum como sendo uma possibilidade dos focos estarem sobre nós, para as pessoas verem que nós somos muito bons. Não é se nós falamos, se fazemos ou não jejum. É quando fazemos, o dizermos, para que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos realmente pessoas extraordinárias. Devemos estar bem à frente na lista daqueles que vão entrar no céu. Foi isso que Jesus condenou. O que Jesus condenou não é a prática de falar sobre o jejum. Vejam, no Antigo Testamento, isso não somente era falado, como havia um dia específico, onde toda a gente fazia jejum. O dia da expiação. Aí, por lei, todo o povo era obrigado a orar. Com consequências trágicas para aqueles que não orassem. Que não fizessem jejum nesse tempo de dia de expiação. Então, se a própria lei diz que há dias específicos, um dia específico em que o jejum tem que ser praticado, não faz muito sentido dizer que nós não podemos falar sobre o jejum. O problema era que as pessoas fingidas, hipócritas, usavam o jejum para colocar os holofotes, retirar os holofotes de Deus e colocar em si. Esse é o problema. Quando falamos do jejum que fazemos às outras pessoas. Amigos, esta é uma tentação sempre presente na nossa vida. Procurar impressionar os outros com a nossa espiritualidade, com os nossos dons. Todos nós podemos correr nesta tentação, é mostrar aos outros que somos teólogos fantásticos. A nossa teologia é a melhor do mundo. A forma como nós louvamos é a melhor forma. É extraordinária. Não é porque seja muito boa, mas ao sentimento. Não, os outros fazem por show, nós fazemos por sentimento. É nós defendermos que as nossas práticas são extraordinárias. Isto é uma tentação constante, mas é uma tentação que acaba por ser diabólica, que é nós tirarmos os holofotes de Cristo para colocar os holofotes em nós, porque aquilo que nós fazemos é realmente extraordinário. Amigos, se há alguma coisa extraordinária em nós, se há alguma coisa, é só porque a presença de Cristo anulou aquilo que nós podíamos fazer em nós. E ela manifesta-se por si só. O que Jesus diz é que uma espiritualidade que pretende impressionar os outros é uma espiritualidade vazia. É como aquele fogo de artifício de terceira categoria, em que as canas vão e nem rebentam. É essa espiritualidade que nós temos quando tentamos impressionar os outros com a nossa espiritualidade. Porque, sinceramente, temos que ser honestos. No dia em que Deus se manifestar, não há nada que nós possamos fazer que chegue sequer aos pés daquilo que Deus pode fazer. Então, quando nós tentamos impressionar os outros com aquilo que nós fazemos, realmente é aquele fogo de artifício que nem arde. Uma dúvida muito comum, já temos vindo a falar disso agora, ao longo desta manhã, é: será que podemos falar do jejum, que fazemos jejum às outras pessoas? Aqui há duas correntes. Há aquela corrente que diz que nós não podemos, devido ao texto que lemos, não podemos dizer que jejuamos a ninguém, que deve ser algo completamente privado. E há a corrente oposta que diz que não só nós devemos falar, como dizemos então até mostrar as caras tristes que temos. Ou seja, são dois polos daquilo que é olhar para o texto bíblico. Quando eu digo o texto, não é somente aquele que lemos, mas para toda a Bíblia. Nós, ao ler toda a Bíblia, as pessoas apoiam-se na Bíblia para dizer aquilo que defendem. Então, eu encontro no meio destas duas posturas. Em Mateus 6, 16 a 18, o texto que lemos, Jesus o que condena é o exibicionismo. É quando as pessoas dizem: olhem para mim, eu sou mesmo muito bom porque faço aquilo que Deus está a dizer que eu tenho que fazer. É como se aquilo que eu faço validasse a minha espiritualidade. Que é devido àquilo que eu faço que os meus méritos são ganhos. Realmente isto aqui é mostrar pelas obras que nós somos salvos. São as obras que vão garantir a nossa salvação. Esta é uma postura. Mas Jesus proíbe esta postura. Mas Jesus não proíbe nunca que nós falemos sobre o jejum, senão teríamos um grave problema. É que nós sabemos que Jesus orou durante 40 dias no deserto. Ele estava sozinho. E nós sabemos tudo aquilo que se passou no tempo de jejum. Então o próprio Jesus teve que contar
às pessoas que estavam à sua volta, que jejuou e o que aconteceu no tempo de jejum. Se não é para ser feito, Jesus quebrou algo que ele acha que não devia ser feito, o que é um pouco incongruente. Então, realmente, o problema não é se nós falamos aos nossos irmãos sobre se jejuamos ou não. Na realidade, eu fui muito edificado ao longo da minha vida com as histórias de jejum das pessoas que o fizeram. Eu tenho pessoas perto de mim que jejuam e que partilham aquilo que é a sua vida, a transformação das suas vidas, e isso motiva-me também. Isso faz-me compreender o alcance da disciplina. Então, quando nós somos edificados com uma disciplina espiritual, nós somos chamados a partilhar em amor essa disciplina com aqueles que estão à nossa volta. Não com o intuito, e aí é que vamos ver qual é a razão do nosso coração, não com o intuito de colocar os holofotes sobre nós, mas colocar os holofotes sobre Cristo. Se quando nós partilhamos uma disciplina, nós dizemos, uau, Cristo está a fazer isto em mim. No momento em que eu jejuo desta forma, acontece isto em mim através de Cristo. E Cristo permite-me ter este discernimento. Glória a Deus por isso. Partilhem, irmãos. Partilha. Guardar aquilo que é bênção para nós, não querendo partilhar com os irmãos que estão à nossa volta, é egoísmo. E é não compreender que as pessoas que estão à nossa volta podem ter lutas iguais ou até piores do que as nossas. E precisam ser ajudados. E precisam que alguém as oriente, que alguém as guie. E não tem essas pessoas porque nós mantemos o silêncio sobre aquilo que nós fazemos. Debaixo de uma pretensa humildade. E a humildade, porque se nós não apontamos para Cristo e ajudamos outros a serem encaminhados para Cristo, não é humildade, é só suposta humildade. É procura de conforto pessoal, mas um conforto pessoal que não vai até junto daqueles que estão à nossa volta e que precisam conhecer Jesus. Amigos, a única coisa que eu vos peço é não usem uma t-shirt a dizer hoje estou a fazer jejum, poupa-me do teu mau humor. Isso não, por favor, não façam isso. É isso às vezes nós fazemos, certo? Eu não sei. Quem faz jejum, como é que faz? Já vamos a algumas questões práticas. Mas quando fazem jejum, é isto que colocam na t-shirt. E quando não se coloca na t-shirt é dizer Xana, tu hoje eu estou de jejum, por isso não pides a linha. Se é para fazer isso, por favor, não façam jejum, porque estão a colocar o holofote sobre vocês e não sobre Cristo. Amigos, o jejum não é um tema tabu. E nós temos que partilhar para que possa ser bênção para aqueles que estão à nossa volta. Então, tal como as demais disciplinas, o jejum tem que ser praticado de forma regular. Ouçam, Jesus não diz, e se em algum momento da vossa vida tiverem um bocadinho de tempo e vontade e mais nada para fazer e não houver nenhum jogo que queiram assistir e não houver férias, e no final desses 20 ses ou 1000 ses, ele termina. E se... Ufa, já estou cansado, diz ele. Jejuarem? Não há ses ali nenhum. Quando jejuarem. É interessante porque para Jesus era tão natural que nem sequer é tema. Muitas vezes aquilo que nós não vemos regularmente na Bíblia não está lá, não é por não ser importante, é por ser extremamente natural. Naquele momento toda a gente jejuava. Era prática comum. Havia dias, 2 a 3 dias por semana, toda a gente orava. Toda a gente jejuava, peço desculpa. Então Jesus nem coloca a hipótese das pessoas não jejuarem. Ele diz, quando o fizerem. Então, não é uma opção. É algo que, se queremos imitar Jesus, temos de fazer para podermos imitar Jesus. Realmente, há um problema, é que, como nós temos dificuldades em algumas disciplinas espirituais, acabamos por fazer as disciplinas espirituais por obrigação. E nós achamos que, realmente, a longo prazo, tudo aquilo que fazemos por obrigação não dá bom resultado. Quando fazemos uma coisa por obrigação, seja o que for, durante muito tempo, há duas coisas. Ou vamos detestar aquilo que fazemos, ou vamos abandonar assim que pudermos e nunca mais o fazemos outra vez. Então, se achamos que
vamos fazer a nossa vida toda por obrigação, o jejum, há uma coisa que tem que acontecer no caminho, é a conversão do nosso coração. Mas até que o nosso coração se converta, nós podemos ter que fazer por obrigação. Porque se não for por obrigação, nós não fazemos. Se nós não colocarmos na agenda, se não dissermos eu vou fazer isto, eu quero fazer, nós não vamos fazer. Se eu vou dizer, não, eu vou começar a levantar mais cedo, antes dos meus filhos acordarem, para poder ler a palavra, para poder orar. Se eu não colocar na agenda, amigos, eu vou dormir até depois dos meus filhos estarem acordados. Então, até que se torne um hábito, até que se torne uma disciplina, nós podemos ter que fazer por obrigação. Mas, em algum momento, o nosso coração vai ter que se transformar para a obrigação deixar de existir e passar a ser por prazer. Porque, na realidade, precisamos de o fazer. Compreendemos, finalmente, que o temos de fazer para a nossa vida ser saudável. E esse momento vai chegar. É uma coisa que eu vos quero dizer. Eu não sei se já estão a treinar as disciplinas, mas se estão a treinar, pode estar a ser duro. Porque os primeiros passos são duros nas disciplinas espirituais. Mas vai chegar um momento em que, se mantiverem fiéis, vão ter prazer naquilo que estão a fazer. E mais do que isso, não vão conseguir não fazer. Porque quando não o fizerem, vão sentir um vazio enorme. É como viverem com alguém, estando casados, ou filhos, ou pais, e de um momento para o outro essas pessoas deixam de estar presentes. As disciplinas espirituais dão esse sentimento, vão-nos dar esse aconchego, essa presença de Deus constante. E quando nós não as fazemos, nós vamos sentir-nos completamente vazios quando paramos. Então, vai chegar um momento, pode estar a ser duro o embate inicial, mas depois do embate inicial veio a consciência que não poderia... Como é que nós poderíamos ter vivido, ou como é que nós vivemos todo esse tempo sem o praticar? Então, incentivo-vos, força. Iniciem as disciplinas espirituais. Sabem, quando os discípulos João Batista, no capítulo 9 de Mateus, perguntaram a Jesus porque é que os discípulos dele não jejuavam, sabem o que é que Jesus disse? Bem, eles não jejuam porque aquele pelo qual eles deviam jejuar como manifestação da saudade que têm ainda está entre eles, não é preciso jejuar, mas haverá o tempo em que aquele que realmente é importante para eles não vai estar com eles. E nesse momento em que ele não estiver, eles vão ter que jejuar. E sabem uma coisa? Jesus, para aqueles mais distraídos, já ascendeu ao céu já há mais de 2000 anos, há cerca de 2000 anos. Então, o tempo de jejum é agora. Ele já foi. Ele está presente no nosso coração, através do Espírito. Ele está presente na nossa vida, mas Ele não está fisicamente face a face. E o que Jesus disse foi, no momento em que eu for, eles irão jejuar. Porque é a expressão da saudade que nós temos de alguém que amamos muito. É querer estar perto do coração daquele que esteve e já não está. E o jejum serve para nós podermos parar, podermos deixar algo que é essencial, deixar de comer, para que no dia, ao longo do dia ou ao longo da semana, nós possamos tomar consciência que nós somos frágeis. E que a única pessoa que pode dar resposta à nossa fragilidade é aquele que não está fisicamente entre nós, mas que vai voltar. E quando voltar, nos vai levar a nós, se estivermos vivos, e àqueles que já morreram, para junto do banquete celestial, junto do Pai. O jejum é uma resposta de amor a alguém que nos amou muito. Assim, jejuem, amigos. Vamos olhar agora para o jejum. Algumas notas. Quero-vos ajudar. Não vai aparecer no vídeo, porque vocês não aparecem no vídeo, mas quem é que nunca jejuou? Já todos jejuaram? Fantástico. Bom, então é mais fácil. Torna-se mais fácil. Se já o fizeram, torna-se mais fácil. Mas usem-no como disciplina espiritual. Notas. Algumas notas. Primeiro, embora o povo de Deus jejuasse com frequência, houve apenas um jejum ordenado na Bíblia. Dia da expiação. É bom nós sabermos isso. A Bíblia tem um único dia em que obriga, pela lei, todos a jejuarem. Dia de expiação. Temos em Levítico 16, Levítico 23, Números 29. Aí a lei. Uma vez por ano, um dia por ano, todo o povo tem que fazer expiação dos seus pecados. Todo o povo tem que ser purificado. E nesse dia tem que haver jejum.
Segundo, na maioria dos casos, o jejum é uma disciplina no qual as pessoas são convocadas. Há muitos exemplos em que o povo é convocado para jejuar. E é convocado pelas mais diferentes razões. Mas é convocado para que, em conjunto, possam adorar e possam colocar a sua vida nas mãos do Pai. Já vamos ver quais são as razões que podem levar a fazermos jejum. Em terceiro lugar, embora o jejum na Bíblia seja normalmente feito de forma comunitária, ele também é feito por pessoas individuais. Então, há um único dia que é obrigatório, ou havia no Antigo Testamento um único dia que é obrigatório. Normalmente o jejum é feito de forma comunitária, é feito quando os líderes no Antigo Testamento, os líderes do povo, no Novo Testamento, os líderes da igreja convocam o povo para um momento de jejum, mas para além disso, também há pessoas que individualmente na Bíblia jejuam para estar mais perto do Pai. Agora, uma vez que os cristãos já não estão obrigados a cumprir as regras do Antigo Testamento, a regra da obrigação do jejum do Antigo Testamento também deixou de existir, como regra de fazer jejum naquele dia, no dia da expiação. Ou seja, nós já não fazemos jejum para que no dia da expiação os nossos pecados sejam perdoados. Mal seria, não é? Cristo já veio, já o fez naquela cruz e nós assim teríamos que jejuar todos os dias, certo? Porque nós já sabemos todos os dias que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Então, já não é por causa disso que fazemos jejuns. Nós já não temos que cumprir aquilo que são as festas do Antigo Testamento. Mesmo a Páscoa que nós celebramos, nós recordamos a Páscoa da saída do Egito, mas a Páscoa que nós celebramos não é a Páscoa do Antigo Testamento. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa de Cristo. Ok? Então, já não temos que cumprir as leis do Antigo Testamento no que se refere às festas e ao jejum, mas jejuar no Novo Testamento tornou-se uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal que em Jesus nós vemos que há uma naturalidade em fazer e nós fazemos para ser iguais ao Mestre. Então, em que circunstâncias é que nós devemos jejuar segundo as Escrituras? Primeiro, para obter orientação. Volto a dizer, eu não sei o que é que vos move quando fazem jejum. Mas já há indicações na Bíblia de 6 razões pelas quais nós devemos jejuar para estar mais perto daquilo que é a vontade do Pai. Primeiro, obter orientação. Jesus passou 40 dias no deserto após o seu batismo, antes de entrar no seu ministério público. Então, nós muitas vezes vamos precisar de orientação. Seja a orientação para aquilo que queremos para a igreja, quer a orientação daquilo que queremos para as nossas vidas, quer para assumir determinados cargos ou ministérios. Nós somos chamados a jejuar nesse processo para estarmos mais perto da vontade do Pai. Durante estes 40 dias foi um tempo de preparação profunda por parte de Jesus. E lá está, o jejum não foi o momento em que Jesus se meteu a fazer 1001 coisas porque teve tempo. Como ele deixou de comer, passou a ter tempo. Não, o jejum foi o tempo em que Jesus separou 40 dias para estar focado em Deus. Isto é algo muito importante quando fazemos jejum. Nós não usamos o tempo de jejum para fazer outras coisas porque temos mais tempo na agenda. Quando fazemos jejum, o tempo que devíamos estar a comer, a preparar a comida ou a comer, é o tempo que nós voltamos especificamente para estar a olhar para a vontade do Pai. E foi isso que Jesus fez. 40 dias. Por isso é que ele se afastou da multidão, foi para o deserto e focou-se 40 dias na sua relação com o Pai. Mas os israelitas, nos dias dos juízes, faziam isso quando tinham que ir para a guerra. Eles convocavam o povo para tempo de jejum. Na igreja primitiva, quando era para enviar missionários, quando era para eleger apóstolos ou presbíteros, havia tempo de jejum antes. Ou seja, antes de decisões importantes, o povo de Deus, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, tirava tempo de jejum. Hoje, nós queremos que Jesus valide as nossas opções depois de as tomarmos, certo? A nível bíblico, normalmente é ao contrário. Nós pedimos orientação e só depois é que tomamos decisão. Também nós devemos ter tempo de jejum. Então preparem-se, porque em setembro vamos lançar uma campanha de jejum, porque vamos ter que tomar decisões muito importantes no final de setembro sobre o futuro da igreja. Então vamos ter um programa de jejum para o podermos fazer. Ok?
Segunda coisa, somos chamados a fazer jejum. Uma das razões é para confessar e nos arrependermos. Vejam o exemplo de Neemias, de Daniel. Eles jejuaram e oraram e confessaram pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Eles oraram e jejuaram em confissão e em arrependimento por aquilo que eram os seus pecados pessoais, mas também os pecados do povo. Os apelos ao jejum público são feitos para que haja essa consciência, a consciência de que os caminhos que são a ser trilhados não são caminhos que levam para junto do Pai, mas que são necessários para que haja arrependimento. E no Antigo Testamento temos muitos exemplos de chamadas como esta. Temos em 1 Daniel, temos em Neemias, temos em Joel, temos em Jonas. Há um apelo para que haja jejum entre todo o povo, para que haja confissão e, havendo confissão, haja arrependimento e haja o reconhecimento de quem é Deus. Então, se sentes que há algo em ti que tem que ser confessado, que tem que haver arrependimento, faz um jejum específico. Pede ajuda à liderança da igreja. Ou pede ajuda àqueles que fazem jejum de forma regular, para te ajudarem nesse processo de jejum. Não deixes que o pecado te corroa e te mate espiritualmente. Então, se sabes que alguma coisa te anda a incomodar, provavelmente é preciso ter tempo de jejum para que haja confissão, arrependimento e encontro com a resposta do Pai. Terceira coisa, terceira forma, terceira razão para jejuar, como tempo de luto. Todo Israel fez jejum quando Saul morreu. Quando Saul morreu, o rei Saul morreu, todo Israel fez jejum para lamentar a morte do rei. Então, muitas vezes encontramos-nos diante de situações de dor e de sofrimento atrozes, principalmente quando morre alguém. O luto serve para expurgarmos essa dor e essa mágoa junto do Pai. Jejuar durante o tempo de luto e no meio da dor faz com que nós reconheçamos a nossa dependência de Deus. Ele está acima dessa dor e desse sofrimento e as suas promessas mantêm-se. O tempo de jejum é tempo de leitura da palavra, é tempo de oração. E quanto mais lemos a palavra, quanto mais fomos impregnados pela palavra, mais vamos reconhecer as suas promessas. E que as suas promessas já foram cumpridas, muitas delas. Outras serão cumpridas na nossa vida. Então, quando estamos em luto, é um excelente tempo para fazer jejum, para ler a palavra, para reorientarmos o nosso foco em Jesus. Quarta razão, procurar o favor de Deus na oração. A oração e o jejum estão intimamente ligados. Aliás, quem faz jejum e não pratica a oração, não está a fazer jejum. Está a fazer outra coisa qualquer, mas não é jejum. Jejum tem que acompanhar sempre processos de oração e de leitura da palavra. Então, Daniel, o rei Dário, quando vê Daniel na cova dos leões, e ele gostava muito de Daniel, ele faz processo de jejum e oração para que Daniel seja libertado da cova dos leões, Daniel 6. Em termos coletivos, o povo proclamou a sua dependência de Deus e Deus observou o seu jejum e Deus observou o quanto o povo estava a sofrer e o povo clamava e pedia proteção a Deus de forma constante em períodos de jejum. Embora a oração e o jejum é importante porque às vezes nós achamos, bem, se nós orarmos muito e jejuarmos muito, aí é que vamos ser salvos. Amigos, jejum e oração não traz salvação a ninguém. Quem traz salvação é quem? É Jesus. Oração e jejum fazem com que o nosso coração esteja mais próximo do coração de Cristo. Para que a nossa mente seja formatada pela vontade do Pai. Mas não nos traz salvação. O que traz salvação foi aquilo que Jesus fez naquela cruz. Quinta razão. Assim queira isto andar. Em agradecimento pelo que Deus tem feito. Esta aqui é aquela que nós normalmente não fazemos. Nós às vezes esquecemos, não é? No período de tribulação, nós quebrantamos, dobramos o joelho e passamos horas e horas em oração e a clamar, mas depois está cumprido, é obrigado Deus. Não, a Bíblia também tem momentos em que, como gratidão, há períodos de jejum. Então nós não somos só chamados a convidar a fazer jejum quando as coisas estão mal.
É depois de elas estarem bem, também fazer jejum como motivo de gratidão. Nós já não vamos ler a palavra para encontrar resposta para o nosso sofrimento. Nós vamos ler a palavra para encontrar a resposta às promessas que já foram cumpridas. E isso é sinal de gratidão e de alegria. Ler a palavra no período de jejum faz-nos ser muito gratos. E por fim, num apelo à justiça. E aí temos vários textos, mas há um específico que coloca as coisas ao contrário, que é Isaías 58. Em Isaías 58 é particularmente interessante porque é um texto no qual Deus acusa o povo de praticar o jejum de forma errada. É Deus a dizer ao povo que aquilo que estão a fazer está a ser mal feito e que não está a servir o propósito que devia servir. Então, em Isaías 58, é quando o povo se queixou de que Deus não tinha respondido ao seu jejum, à sua oração com bênçãos. Deus vai lhe dizer que como é que ele pode fazer isso se na realidade eles estão a oprimir os trabalhadores? Como é que ele pode fazer isso se eles estão à procura do seu próprio prazer? Versículo 3. Como é que ele pode fazer isso se eles continuam a discutir uns com os outros, estão a fazer jejum e a discutir uns com os outros? Como é que isso é possível? Como é que é possível Deus trazer bênção, mesmo que haja um período de jejum prolongado, se eles continuam a oprimir aqueles que são vulneráveis? Ou seja, eles estavam a jejuar, formalmente estavam a jejuar, mas depois a sua prática não tinha nada de jejum. Era o inverso daquilo que deviam estar a fazer. Eles deviam estar a depender cada vez mais do Pai e cada vez mais queriam fazer a sua vontade. Então Isaías 58 vai nos dizer que, na realidade, o jejum pode ser e deve ser feito como um apelo à justiça. Uma justiça que nós devemos ter com aqueles que estão à nossa volta. Então, hoje em dia, nós vivemos às vezes em locais de trabalho que são muito duros, em que há muito atrito, muita tensão. Façam oração e jejum específico para isso. Deixem que Deus vos console. Em última análise, a maior bênção pode não ser a mudança do local de trabalho. Pode ser a mudança do vosso coração. Se alguma vez jejuaste, qual destas razões usaste? Se nunca jejuaste, tens 6 boas razões e bíblicas para poder jejuar. E não é difícil dizer que não encaixe nenhuma, porque se nunca tiver nenhuma tribulação, tem muito para dar graças. Que também é um motivo para poderem fazer jejum. Então é só escolherem. Agora, não iniciar o período de jejum, a disciplina do jejum, é perder algo que vos aproxima do Pai e que vos pode transformar de forma extraordinária. Se ainda não praticaste o jejum, o que é que te impede? Pensa bem, o que é que te impede de fazer jejum? Realmente há algumas exceções médicas que podem impedir, mas na realidade são muito poucas e nós esticamos muito mais a corda do que aquilo que ela pode ser esticada quando dizemos que há razões médicas que me levam a não jejuar. As razões médicas podem existir. Se têm problemas de saúde, consultem o vosso médico vai vos dizer se podem não fazer jejum, mas que não seja pela parte espiritual, porque hoje em dia o jejum intermitente está muito espalhado e vai-vos dar essa resposta nesse contexto, mas vocês podem aplicar as razões espirituais. A maior parte das pessoas pode fazer jejum. Então, o que é que te leva a não o fazer? E assume, se é por uma questão de conforto, é verdade. Quando começares a jejuar, vai mexer no teu conforto. Vai mesmo. Mas quando eu olho para a cruz de Cristo, vejo que o meu conforto de não tomar 1 ou 2 refeições, ou que sejam 3, porque não gosto de sair do meu conforto, deve ser repensado. No mínimo deve ser repensado. Então, que possas seguir o exemplo do povo de Deus, que possas seguir o exemplo de Jesus, que possas seguir o exemplo da Igreja do Novo Testamento, que possas seguir o exemplo da Igreja ao longo dos séculos e possas começar também tu a praticar a disciplina do jejum. Não estás a inventar nada de novo, não é nada que não tenha sido feito, é algo que guiou a Igreja durante 2000 anos. Então que possas também tu ser abençoado com a disciplina do jejum. Para terminar, exercício espiritual. Como fazemos todas as semanas,
fica aqui a parte prática para poderem fazer. Alguns esclarecimentos dados que também vos podem ajudar nesse processo. Primeiro, passar algum tempo sem comer não é jejum, é passar fome. Quando eu digo eu quero emagrecer, vou passar um mês não. A Xana já está a pensar, não. Passar 2 dias, ou melhor, 2 dias sem comer. Isso não é fazer jejum, amigos, isso é passar fome. Eu vou querer emagrecer, eu vou querer libertar os líquidos, eu vou querer perder peso, por isso eu vou fechar a boca. Porque no tempo em que eu devia estar a jejuar, eu vou estar a continuar a trabalhar, vou fazer aquilo que não fazia antes porque não tinha tempo. Isso não é jejum. Isso é passar fome. Ok? Primeira coisa que temos de ter consciência. Deixar de comer por si só não significa que estamos a fazer jejum. O jejum só é jejum quando é uma disciplina espiritual intencional para que no momento em que estamos a fazer jejum possamos estar mais perto de Deus. Esta é a primeira coisa. Se não ultrapassamos esta primeira fase, esqueçam todas as outras. Ok? O que estão a fazer é uma dieta para poder ir à praia no verão. Também pode ser feita, mas não encarem isso como jejum. Segunda coisa. O jejum é algo que deve ser iniciado de forma lenta e progressiva. Se nunca fizeram jejum, não comecem por fazer jejum uma semana inteira. Ao segundo dia vão andar como as pessoas fingidas de Mateus. Ai, que já não posso. Se nunca fizeram jejum, comecem de forma lenta e progressiva. Ok? Não deves começar uma disciplina espiritual. Se nunca correste 1 quilómetro, não faças a maratona. Primeiro porque não vais conseguir fazer a maratona. Nem a andar, quanto mais a correr. Então, a nível espiritual é igual. Se nunca fizeram jejum, não comecem com grandes metas. Pequenas metas vão-vos dar a consistência para depois alcançarem as grandes metas. Começa por jejuar numa refeição. Elimina uma refeição. Elimina o pequeno almoço. Ou se o pequeno almoço for complicado, por causa da dinâmica familiar, elimina o almoço. Uma refeição só. E durante essa refeição, foca-te em Deus. Lê a palavra. Oração. Se o teu tempo de refeição é 1 hora, usa essa hora para estar perto de Deus. Não é para ir às compras, não é para poderes dormir. Não, jejum não é isso. Jejum é quando nós paramos para estar focados em Deus. Então, começa de forma lenta. E se queres que seja uma prática, então aconselho-te a fazer isso, por exemplo, 2 dias seguidos. Escolhe uma refeição ou 2 refeições. Aqueles que acham que conseguem 2 de forma tranquila. 2 refeições, 2 dias seguidos. Pequeno almoço e almoço. Treinem. Na semana a seguir também, só 2 dias. Ou uma vez por mês, 2 dias seguidos. Quando tiverem à vontade no sentido de eu acho que vou conseguir ir mais, deem um passo em frente. Porque quanto mais tempo tiverem, mais vão sentir a presença de Deus e o desejo de estar com Ele. Mas de forma lenta e progressiva, está bem, irmãos? Terceiro, quando jejuares, não te limites a ficar sem comer. É o que estamos a dizer, aproxima-te de Deus. Utiliza o teu tempo que devias estar a comer para estar a ler a palavra, para estar em oração. Quarto, o jejum não acontece por si só. Não acorda um belo dia e o jejum diz-vos, eu vou acontecer na tua vida hoje. A mim não acontece de certeza isso. Ainda bem que é só comigo. É preciso arranjar tempo. E como é que o tempo aparece? Temos batido isso semana após semana. Como é que aparece tempo? Agenda. Amigos, se não têm agenda, já falei com o Paulo, nós temos agendas para dar, não é, Paulo? Se as pessoas, o problema das disciplinas espirituais é agendas, nós temos agendas para dar. Mas usem agenda. Usem a dizer, não, eu hoje vou acordar a esta hora. E podem ver isso no dia anterior. Depois colocam o alarme para aquela hora. Não é para... já passou. Irmãos, coloquem na agenda. Se é importante, tem que estar na agenda. Senão nunca vão ter disciplinas espirituais nenhuma na vossa vida. Aliás, se não têm agenda, basta falar com a vossa mulher para saber que já fizeram muitas asneiras no caminho, certo? Horários atrasados... Ou o contrário, pronto. Então,
agenda é importante para termos uma vida espiritual saudável. E por fim, então esta semana, escolhe uma refeição, 2 dias, em que deixarás de comer para estar junto com o Pai. Eu espero que estejam a pensar quais são os dias. Já? João, então diz aí à Kelly quais vão ser. Não digas a nós. Diz à Kelly, ela é que vai... Seja qual for... Ouçam, isto é mesmo importante. Seja qual for a refeição, o importante não é a refeição em que não comem. O importante é que nesse tempo em que deviam estar a comer, estão focados em Deus. Vocês vão estar sem comer para estar a ler a palavra e para estar em oração. Então pensem em quais vão ser esses dias e partilhem com as pessoas que estão na vossa casa. Façam disso um compromisso, para que, ao não fazerem, a pessoa que está ao vosso lado tenha autoridade para vos dizer: força, tu disseste que ias fazer, não fizeste hoje, mas vais fazer amanhã. Não é para vos fazer sentir mal, é para dizer: ok, tu não conseguiste, então eu vou-te ajudar, não fizeste hoje, vais fazer amanhã. Quando não tem uma pessoa a viver debaixo do vosso teto que vos incentive, torna-se muito mais duro. Muito mais duro. Então, escolham 2 dias, e pode ser 1 ou 2 refeições, e partilhem com com quem vivem, seja quem for, quais são os dias que escolheram para fazer jejum. E nesse tempo, peguem na palavra, leiam a palavra e orem. Ouçam, não tinham tempo para orar, acabaram de ganhar 2 horas esta semana. Não é o que nós dizemos, não temos tempo para orar, a nossa vida é muito corrida, uma pessoa acorda, já vai para o trabalho, depois vem, ganharam 2 horas esta semana para orar. Fica difícil arranjar desculpas, não é? Vamos lá, amigos, fazemos isto em conjunto. Nós não é para, na semana que vem, não vamos cobrar o que não fizeram. Tenham noção disso. O que nós queremos como igreja não é cobrar quando não conseguem. É incentivar-vos para conseguirem dar um passo em frente na vossa fé. Para quê? Para atingirmos aquilo que nós estamos a querer fazer com esta série, que é ter uma vida espiritual mais saudável. Que Deus nos ajude no caminho, amigos. Vamos orar?